2021 tranquilo. Mas logo no quarto dia do ano, 4 de janeiro, o governo vê confrontado com luta contra a maior central sindical do país que paralisou a função pública durante 5 dias. No decurso da greve de UNTG, com pandemia de Covid-19 em alta, mas a iniciativa do governo juntou os cidadãos num torneio de unidade nacional que pretende promover a paz e estabilidade no país. Uma concentração que, de certa forma, deu alegria aos amantes do desporto, mas não conseguiu desviar a atenção dos guineenses sobre elevados subsídios dos titulares de órgãos de soberania aprovado no Orçamento Geral de Estado de 2021. Assunto que tanto o presidente da Assembleia Nacional Popular como o presidente da República tentaram justificar, mas o tom das críticas mantém-se. Os subsídios são altos e as denúncias de violação dos direitos humanos são frequentes. É tudo menos orçamento geral do Estado. Esse é o orçamento geral dos partidos políticos e dos deputados. Assim podemos chamá-lo, podemos caracterizar. O orçamento geral dos partidos políticos e deputados. Não é o orçamento geral do Estado, da Guiné-Bissau. Júlio Mendonça, secretário-geral do UNTG, garantiu que se o Orçamento Geral de Estado for promulgado pelo Presidente da República, tal como foi aprovado na Assembleia Nacional Popular, ano 2021 será um ano de constantes paralisação na função pública. Por isso lamentamos, mas também estamos determinados. Se o Presidente promulgar esse orçamento e o governo decidir mesmo avançar com os descontos, o país viverá greve, paralisação permanente durante esse ano 2021. 14 de janeiro, Nuno Nabian abandonou a reunião de Conselho de Ministros na presença do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, alegando indisposição poucos minutos depois de abertura da reunião. A reunião do Conselho de Ministros, presidida, como é habitual, por Umaru Sissoko Embalo, ficou marcada com a presença de Vitor Mandinga, ministro dimissionário da Economia, Plano e Integração Regional. Uma presença que pode ser entendida em como afastada a intenção de abandonar o governo e de retomar tacitamente da função executiva. Quanto ao primeiro-ministro, que abandonou a reunião do Conselho de Ministros de manhã, no final da tarde do mesmo dia, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian esteve nas atividades de comemoração do 29º aniversário do Partido da Renovação Social, usando de palavras no encerramento desse evento. Em conferência de imprensa realizada na quinta-feira, dia 27 de janeiro, Muniro Conté, membro do secretariado de PAIGC, denuncia pagamentos que estão a ser efetuados a nível do Ministério da Economia que configuram uma espécie de dilapidação do tesouro público. Acho que é um dos movimentos neste momento de protesto contra os pagamentos sorrudos que são efetuados nas instituições públicas. Apontando o empresário Brema Camará, líder do Mademgue 15, Vitor Mandinga, ministro dimissionário, e José Mário Vaz, antigo presidente da República. E contestam reclamar a forma como o pagamento está a ser feito. Os pagamentos devem ser feitos de acordo com o Orçamento Geral do Estado. Mas o valor de 3 bilhões de francos CFA, se olharmos bem, chegaremos à fácil conclusão de que poderá pelo menos pagar parte dos salários aos funcionários. Escandalizando, PAIGC pede a intervenção da Procuradoria-Geral da República e sublinha que os pagamentos foram ilegais e anunciativos de prática de crime contra o erário público. Enquanto isto, Vitor Mandinga confirma que já recebeu pagamentos do governo de PAIGC através do processo resgate dos bancos comerciais, em que ficou decidido que o Estado pagava as dívidas internas auditadas junto aos bancos privados. É no âmbito do resgate em que os meus ativos que tenho sobre o Estado estão sendo pagos. O diretor do grupo Malaika avança que o montante referido é uma parte de dívida resultante de prestação de serviços do grupo ao Estado guineense. Esse montante
foi reposto com as nossas obrigações financeiras junto às bancas. E por outro lado, o ano judicial também deu seu início, onde o Sissoko, presidente da República, acusou o Poder Judicial de potenciar o risco de banalização e fragilização do Poder Judicial e questiona: esteve a Justiça à altura na sua missão? Queremos uma Justiça capaz de combater efetivamente a pequena e a grande corrupção, apresentando resultados concretos, ou vamos continuar a assistir a uma Justiça que só, retoricamente, luta contra a corrupção, incapaz de mostrar resultados palpáveis? Perante sucessivas mortes por falta de condições nos hospitais e para que a justiça seja feita por Bernardo, um grupo de jovens realizou na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, uma vigília em frente do Ministério de Saúde da Guiné-Bissau. O objetivo era de exigir direito ao oxigênio nos hospitais e justiça ao Bernardo para que mais Bernardos não moram por causa de oxigênio. Que todas as pessoas ligadas à sua morte sejam responsabilizadas e punidas de acordo com a lei. Mas a polícia não tardou em dispersar o protesto pacífico, levando até espancamento dos grupos em vigília. Em Lisboa, permaneceu um pouco mais de um ano. Domingos Simões Pereira acabou de anunciar a sua volta no dia 10 de março de 2021, na antevéspera da sua chegada em Bissau. Vim para mim conta tudo em irmãos, como aqui tal dia, como falar comigo, e chega dia da minha riba Guiné. Essa sexta-feira, dia 12 de março, se Deus seta e se Deus querer, nós estamos juntos na Guiné-Bissau. A sua chegada em Bissau ficou simbolizada com recepção acalorada de muitos cidadãos no aeroporto internacional de Bissau. No percurso para a sede do partido, as duas faixas de avenida que liga o aeroporto ao centro de Bissau estavam mais gente, com acenos e gritos de solidariedade ao líder dos libertadores. O que parecia controladamente tranquilo se descomandou quando a polícia interveio alegadamente para evitar aglomerações de mais de 25 pessoas na via pública proibida devido à pandemia de Covid-19, com uso de bastões e gás lacrimogêneo, impedindo que milhares de pessoas tivessem acesso à sede de PAIGC. Na confusão, a Rádio Capital foi outra vez atingido com o espancamento do jornalista Adão Ramalho, em pleno exercício da sua profissão pelas forças da ordem. Isto é, 2 dias depois de Umaru Sissoko Embalo ter garantido que jamais haveria atos de violação e espancamento em Bissau. Se boa linha de discurso. Que é que me dá a falar que a gente de Força Armada, de Kuma, nenhum cidadão mais que anda a matar. Não fala polícia dele também. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, procedeu no dia 24 de abril de 2021 à remodelação no governo de Nuno Gomes Nabian. Um dos maiores sacrificados da governação foi o Movimento para a Alternância Democrática. Do governo anterior saíram 5 militantes do MADEM G15, nomeadamente Djibril Arsène Baldé, Nima Cissé, Conco Touré, Abel da Silva e Dara Fonseca. Esta última foi substituída nas funções por Salomé Alouche, também do MADEM G15, na pasta da Secretaria das Comunidades. A
remodelação governamental não teve qualquer mexidas no fundo do PRS. Jorge Malu, ministro da Energia, cedeu o lugar a Orlando Viegas, dirigente da mesma formação política. De igual modo, Arthur Sagna, ministro do Comércio, deixa o governo para dar lugar a Cherno Diallo, também dirigente do PRS. Os renovadores passaram também a controlar, em termos ministeriais, o Ministério da Administração Pública, que até aí era ocupado pelo partido de Nuno Gomes Nabian. Para exercer as funções do ministro, Toumani Baldé, dirigente do PRS, saiu de vice-comissário para a Covid-19, assumindo agora a pasta da função pública. Na outra dinâmica, Yaya Diallo, presidente e único deputado eleito na lista de Partido da Nova Democracia, foi nomeado ministro da Justiça e Direitos Humanos, pasta antes ocupado pelo Fernando Mendonça, que transitou para a comunicação social. Jorge Mandinga, dirigente de APU-PDGB, deixou o Ministério de Transportes e Comunicações, tendo sido substituído por outro dirigente da mesma formação política, Augusto Gomes, antigo secretário de Estado de Cooperação Internacional. Num período marcado pelas sucessivas greves na administração pública da Guiné-Bissau, 3 figuras das principais áreas afetadas pela paralisação dos trabalhadores foram substituídas na sequência das mexidas feitas no governo. Os exonerados são o ministro da Saúde, Antônio Deuna, da Educação, Djibril Baldé, e da Administração Pública, Maria Celina Tavares. Durante o ano 2021, Umaru Sissoko Embalo efetuou e recebeu várias visitas um pouco por toda a parte do mundo. Mas entre os países da expressão oficial portuguesa, entre os quais Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, assim como o Brasil, a maior de todas foi mesmo a visita de Marcelo Rebelo de Sousa em Bissau. Se não, vejamos. A aterragem de avião e a saída do presidente português com os pés na pista do aeroporto da Guiné-Bissau acabou um suspense de 15 anos sem um presidente da República Portuguesa pisar o solo da Guiné-Bissau e o afastamento de 31 anos e 6 meses depois de Mário Soares, o último presidente português a fazer uma visita oficial à Guiné-Bissau em 1989. Em jeito de balanço, Antônio Ramalho Yanes esteve em 1978 na Guiné-Bissau para uma cimeira luso-angolana e voltou em 1979 em visita de Estado e em 1982 em visita oficial. Mário Soares, depois de visita de 1989, regressou a Bissau para a posse de Nino Vieira como presidente guineense eleito nas primeiras eleições multipartidárias em 1994. Jorge Sampaio não fez nenhuma deslocação como chefe de Estado a Guiné-Bissau, enquanto que Aníbal Cavaco Silva esteve em Bissau para participar numa cimeira da Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa em 2006. Em 2021, com Umaru Sissoko Embalo na presidência da República, consegue fazer voltar o solo pátrio da Guiné-Bissau um presidente português, na pessoa de Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, para uma visita oficial. Este é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa em visita oficial à Guiné-Bissau. Um estadista que gosta de partilhar afetos, abraços, beijos e carinhos, mas recebeu em troca a simpatia de gente querida e um carinho especial de um povo respeitador. Um encontro que superou as expectativas entre muitas visitas que outrora a República da Guiné-Bissau acolheu,
O povo saudou e abraçou o estadista português. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, gostou e agradeceu a amabilidade demonstrada. Dia 25 de maio de 2021, Saido Baldé toma posse como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas infelizmente só resiste um pouco mais de 2 meses para deixar o cargo por causa de morte no dia 11 de agosto de 2021. A definição da data do Eid, a festa de sacrifício de carneiro, também designada como Tabaski, provocou diversas discussões e debates na Guiné-Bissau. A polêmica começou quando 2 datas foram anunciadas, 20 e 21 de julho, e o governo acabou por defender uma destas, através do despacho que decretou quarta-feira, dia 21 de julho, como feriado nacional. E nisto, as organizações islâmicas não se entenderam e muitos dos seus fiéis, indiferentes às querelas, decidiram iniciar a reza na terça-feira, dia 20 de julho, tal como estabelecera a Comissão de Observação Lunar criada por consenso das entidades religiosas. Para elucidar a discordância no seio político quanto à interferência política nos atos religiosos, o coordenador de Madem G15, o conhecido Brahima Camará, que se assume como responsável da aliança governativa atualmente no poder, disse ser contra a interferência da política na religião e considerou-se ser vergonhoso políticos apelarem à mudança do dia de reza de Tabaski por interesses inconfessos. E até gosta em nenhum momento para autoridades, a nós autoridades, para não impor regras da nossa comunidade, quer católica ou muçulmana. Se fiéis muçulmanos falar com uma e a os não pega aqui. O governo não tem nada a ver com aquilo. O governo tem manga de responsabilidade, manga de trabalho para fazer, de que vai perder tempo na impor de interação um dia ou outro dia, que é que trabalho do governo. Enquanto isso, Brahima Camará garante que não pode fazer parte de nenhum regime que não respeita as regras. Bom por ter divergência de opinião, é o inimigo. E preciso para não respeitar regras. E aquilo é que apelo com cana fazer. Que apelo fácil dentro de casa. Fácil no quarto. Fácil na sala. Se a gente descobre, não é bem na rua para cada quem anda que se quer. Quando o calendário assinalava a passagem de 4 meses depois de regresso ao país de Domingos Simões Pereira, ele foi impedido de sair da Guiné-Bissau. A ordem não é judicial e nem tem cara, mas foi aplicada, são palavras de Domingos Simões Pereira, para referir a ilegalidade e cobardia dessa medida e sublinha que jamais perderá a sua liberdade. Nós vamos ser livres se tivermos coragem de ser livres. A mim ninguém me dá ordens que não correspondem à lei, porque isto é absolutamente arbitrário. E enquanto nós não tivermos essa capacidade, essa determinação de dizer que ninguém pode restringir as nossas liberdades, vão continuar a tratar-nos como cordeiros. A mim ninguém me trata como cordeiro. Foi na sexta-feira, dia 23 de julho. Domingos Simões Pereira devia deslocar-se a Portugal, mas viu a viagem ser gorrada por supostas ordens superiores. No entanto, a decisão inicial foi comunicada ao protocolo do presidente do PAIGC na hora de check-in por uma funcionária dos Serviços de Migrações e Fronteira da Guiné-Bissau. Horas depois, o próprio presidente do PAIGC deslocou-se ao aeroporto acompanhado pelo seu advogado para, sem sucesso, conhecer os motivos de interdição. Eu vou querer responsabilizar não só
quem executa, mas quem manda executar, o mundo vai saber o tipo de país que se quer criar, o tipo de regime que se quer instalar neste país. Depois de procurar quase todo o perímetro do aeroporto em busca de quem supostamente terá dado ordens ou que pudesse apresentar um documento que embarga a viagem, o presidente do PAIGC viu gorada todas as expectativas. Nos finais do mês de julho de 2021, o coordenador do Partido do Movimento para a Alternância Democrática, Brahima Camará, afirmara que está a ser traído e existem pessoas que estão a fazer de tudo para o afastar de liderança. As referidas pessoas, ao sentirem-se dificuldade em removê-lo da liderança, começaram a lançar problema tribalista e na possibilidade dos fulas criarem um partido político, considerando que supostamente representam 40% de população da Guiné-Bissau. Tudo começou com 3 mediáticos ataques proferidos por Brahima Camará. Primeiro, no dia de Tabasque, depois na Comissão Política de Madem G15 em Bafatá e, por fim, na abertura do Conselho Nacional. Nestas 3 reuniões, Brahima Camará acusou alguns dirigentes de traição e vincou que está desgastado e que não pode continuar à frente do partido. Mas aqui, camaradas, tudo que nós falamos hoje, na Bissau Kumar, Brahima Camará desgastei por continuar dentro de Malenovos com outro líder não fui, outra Brahima. O assunto se transformou em comentário nas ruas da Guiné-Bissau, nos bares e nos cafés, onde ninguém confirma nem desmente sobre as possibilidades de estar em gestação mais um partido que resulta de divergências cada vez mais presente entre os militantes e dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática. Mas os ânimos subiram de tom no dia 3 de agosto de 2021, no encerramento da reunião do Comitê Central do Partido, quando o deputado da Nação, José Carlos Macedo, disparou forte contra Umaru Sissoko Embalo e os seus aliados. Bora falar do problema que tem? Diz da região de Catarina. Eu falo para ele, está desgastado. Quem que vai vender? Eu falo para substituir para pessoal de saúde. Diz a município. Diz reunir na Colômbia, na Portugal. Quem que se ao primeiro é para dar para o poder. Dirigente do partido que está na presidência. Mas não conta muito o Soares Sambu ser corredor de maneira calia. Que se quer? Rosto é problema tudo de Soares Sambu. Soares Sambu. A minha assembleia enferma. Na nova garuni do Deus. Mas manter enquanto eles estão na saída. Se presidente Gaúcho. E por porta-voz, vice-primeiro-ministro. Cadê que não tem a questão de eleição? Ainda denunciou que foi ameaçado ao telefone pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Você me quer que eu passe? O presidente liga no telefone para ameaçar, enquanto deputado da sala. Vou dizer que uma da Constituição de Guiné-Bissau para ligar enquanto deputado na ameaçar, para pegar na cabeça. Mas cada presidente não tem que estar ameaçando deputado no telefone, para estar ligado. A República da Guiné-Bissau assinalou, dia 24 de setembro de 2021, o 48º aniversário da independência do país. A data não tem ato comemorativo oficial, mas os titulares dos órgãos de soberania deixaram as suas mensagens à nação. Numa iniciativa inédita, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá,
falou à nação e disse que o país está mergulhado em crise profunda, fruto de divergências permanentes na classe política. O presidente da República, embora tenha protelado a data de celebração para dia 16 de novembro, disse na sua mensagem que o país está bem. Hoje os guinenses estão mais orgulhosos do que nunca de ver resgatada a credibilidade interna e externa do nosso país através de uma plena integração subregional, regional e internacional do nosso Estado. Por além de tudo isto, a situação do país agrava mais. Depois de uma greve de 9 meses lançada pela UNTG e à qual aderiram todos os sindicatos de saúde, os funcionários do Hospital Nacional Simão Mendes realizaram o modelo de luta e entraram no chamado boicote dos trabalhos. O boicote teve de imediato efeitos mais desastrosos comparados com a greve e apenas nas primeiras horas do seu cumprimento, a 20 de setembro, faleceram 9 pessoas. Tendo em conta a determinação dos técnicos de não trabalharem em função do não respeito dos pontos constantes no caderno reivindicativo da NTG, os familiares dos pacientes começaram a retirar do Hospital Nacional, permanecendo apenas o Hospital Militar como o único que acolhe os pacientes. Na manhã do mesmo dia, o governo promoveu negociação com representantes dos funcionários em boicote, mas após várias horas não conseguiram chegar a um consenso. Na noite do mesmo dia, numa operação que envolveu o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabião, o governo decidiu colocar técnicos de saúde militares no Hospital Simão Mendes, permitindo assim um funcionamento parcial dos serviços. O governo autorizou a abertura de alguns gabinetes dos diretores de serviços, assim como o controle de todo o perímetro do hospital. Esta decisão tornou-se no motivo que bloqueou as negociações em curso, tendo os funcionários responsáveis dos serviços do Hospital Nacional Simão Mendes qualificado como comportamento inadmissíveis. Como reação à decisão do governo, os diretores de serviço reuniram e apresentaram uma carta de demissão. No dia 21 de setembro, o governo estava a analisar a possibilidade de contratar médicos cubanos, tendo o Ministério das Finanças como da Saúde aplaudiram essa possibilidade, faltando apenas o aval do Executivo e do Presidente da República, que na altura estava na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, ameaçou, dia 20 de outubro de 2021, dissolver a Assembleia Nacional Popular caso prevaleça o que qualifica de cenas de circo dos deputados. Você vem para você, divi filha. Marci, bota na cor de cinema. Divi filha. E a minha estava a teatro. A Assembleia está na dias contar. Está na dias contar. Isso foi quando, de regresso ao país após uma curta visita de algumas horas a Guiné-Conakry, Sissoko Embalo disse que o comportamento irresponsável dos deputados da nação pode precipitar a dissolução do parlamento a qualquer momento. É verdade, como essa não dá motivos para olhar como que não podia alegar para dissolver o parlamento. Essa não dá motivos. Perante toda esta situação, aparecem 28 organizações da sociedade civil agrupados no espaço de concertação, traçaram, dia 27 de outubro,
o quadro negro do país e tomaram uma posição sobre vários problemas sociais que afetam diretamente a população. Nisto, o chefe de Estado guineense decidiu confiar mais uma vez ao ministro do Interior, Bochekandé, o mandado de reunir-se com os técnicos de saúde em greve desde finais de setembro, aos quais apelou para regressarem aos serviços em nome de superiores interesses da população. Se um dia que não decidi pôr tudo de trás, ok? Não decidi da mão. O ministro do Interior afirmou que as perseguições aos sindicalistas não podem continuar. E não na luta e para fazer levantamento de gente que não é perseguido, que cana dormir na sua casa, diz a seu filho e diz a tudo, não na garante de como governo e na luta para acabar com aquilo e a hoje e cá amanhã. A conhecida nova maioria, composta por MADEM, G15, PRS, 5 deputados dissidentes de PAIGC, 1 de APU-PDGB e 1 de PND, votaram em não para neutralizar o voto sim do PAIGC, mais 4 deputados de APU-PDGB e mais 1 deputado de União para a Mudança. Deputados que estão de acordo para debate sociopolítico discutir talenta. Ok. Ok. Deputados que estão a chamar é ponto que eles discutiram é tá levantar. Depois do voto vencido para a retirada desse ponto, o presidente da Assembleia Nacional Popular foi peremptório. O ponto merecia ter o voto sim dos deputados. A nós, não penso como é ponto de debater, enquanto presidente do Parlamento. E justifica por quê? Minha intervenção foi explícita. O país que está direito em termos sociais e em termos econômicos. Penso que não diria, pepero, meu caro. Quando se aparenta abrandar num problema, aparece outro para ferver a mente e instalar especulações no meio político e social. De momento, todos os olhos estão parados num avião que aterrou no aeroporto de Bissalanka, em Bissau, de forma estranha. O facto motivou a Comissão Especializada de Assembleia Nacional Popular para a Área de Defesa e Segurança, presidida pelo José Carlos Macedo, deslocar-se até o local para se inteirar da situação. Não fosse visita ontem na colada de comissões passageiro ao aeroporto Osvaldo Vieira, para perceber de que dito o avião que falei prendido no aeroporto. De volta para a Assembleia Nacional Popular, dia 9 de novembro, Macedo informou aos deputados de que o pedido de aterragem do avião foi efetuado pelo chefe do gabinete do Presidente da República horas antes do aparelho chegar ao país, proveniente da República de Gâmbia. Depois de inteirar o assunto no aeroporto, solicitou ao Parlamento a convocação do Ministro do Interior e de Transporte para poder adiantar com o processo de esclarecimento sobre esta situação. José Carlos Macedo disse que foi alvo de ameaça por altas personalidades da Guiné-Bissau, sem revelar o nome. Vim para fazer denúncia um câncer sistematicamente não ligado, não ameaçado para altos responsáveis do país. Complicado. Dia que nunca se vê, hora que nunca se vê, mas se a qualquer momento por prendido ou por matado. Antes de interromper a sua comunicação na plenária da Assembleia Nacional Popular, deixando escapar algumas lágrimas,
O deputado disse já tem posto à disposição o seu lugar de presidente da comissão especializada. No dia 13 de novembro de 2021, vindo de Escócia para Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, em declarações à imprensa, fez pronunciamentos que aqueceu bastante o ambiente político ao dizer que não tinha qualquer dificuldade em demitir Nuno Gomes Nabian do cargo do primeiro-ministro, tendo em conta que este não assumira essa função através de uma vitória eleitoral. E deu exemplo. Tanto o primeiro-ministro e o segundo-ministro não podem. Não. É chefe de Estado. Eis a resposta de Nuno Gomes Nabian, primeiro-ministro. Da Estado, nós estamos ali para servir. Portanto, ninguém cabe para exercer funções de Estado para pensar como uma permanente naquela função. Portanto, qualquer dia, Nuno nasce como primeiro-ministro e também muito primeiro-ministro. Portanto, essa é a questão de papel dela. Em reação à polêmica instalada sobre a retenção da aeronave de providência desconhecida, Umaru Sissoko Embalo disse que Nuno Gomes Nabian não se deve dar ao luxo em desafiar, porque há uma linha vermelha que não se deve pisar. Na mesma reação, Sissoko intensificou o tom. E Zé Carlos nunca vai fazer mal, por razão muito simples. E Maracana. Ele mandaram o Baba. Não fazer mal. Outros só já na campanha, Mara não cala na mão. Zé Carlos pula na cabeça. Com revelações por vezes contraditórias, o presidente da República avançou: os proprietários são sérios. E gente que tem avião, e gente muito sério. Se calhar sério, suma meu mais dentro de equipe. Eles que têm avião. Fica bandidos. Muito sério. Não revelando, todavia, a sua idoneidade. No entanto, por determinação do primeiro-ministro, o avião não pode sair do país enquanto não forem esclarecidas as circunstâncias da sua aterragem na República da Guiné-Bissau. Sobre a questão do avião, trabalho está com a tramitidade legal. Foi nesta base que chegou às celebrações de 48º aniversário da independência da Guiné-Bissau e Dia das Forças Armadas. Uma festa divertida e bem organizada, mas ficou ferida de incidente com braço de ferro entre Nuno Gomes Nabian e Umaru Sissoko Embalo, quando este último passou sem apertar mão ao primeiro-ministro na presença dos presidentes de Senegal e da Libéria. O episódio foi notório, visto por todos que estavam perto das figuras, e as imagens foram captadas pela realização da televisão da Guiné-Bissau. República da Guiné-Bissau, um país estimado com pouco menos de 2 milhões de habitantes e mais de 50 partidos legalizados no país. Como se tudo isto não bastasse, o ano 2021 termina com o nascimento de mais uma formação política, PTG, no dia 16 de dezembro, liderado por até aí o ministro de Estado e do Interior.